pessoal, nosso assunto de hoje é anemia ferropriva. Bom, o que é anemia ferropriva? Anemia, de uma maneira geral, a OMS define como uma condição no qual o conteúdo de hemoglobina do sangue está abaixo do normal. Então essa é a definição de anemia. Nem sempre ela é ferropriva, eu posso ter outras causas de anemia, mas se a hemoglobina estiver abaixo do normal, nosso paciente tem anemia. E sempre que ele apresentar anemia, independente da causa, o principal problema que irá acontecer é a deficiência na oxigenação tecidual. E se eu tenho uma oxigenação tecidual que está inadequada, eu posso ter prejuízo em virtualmente todos os nossos órgãos e tecidos. Por isso, da importância da anemia como doença, porque a anemia acaba tendo um prejuízo geral. Eu vou ter prejuízo nos vasos, eu vou ter prejuízo no rim, eu vou ter no fígado, e o que nos preocupa muito na faixa etária pediátrica é o prejuízo de oxigenação do sistema nervoso central, porque a criança é uma criança que está ali em neurodesenvolvimento. Mas lembrando que a anemia pode ter repercussões em vários órgãos. Se você tem um paciente, por exemplo, que você internou com uma pneumonia, e ele tiver anemia, ele vai ter uma pneumonia mais grave, porque ele tem uma oxigenação piorada. Se você internar um paciente com uma doença gastrointestinal complexa, como a diarreia, como a desidratação, e ele tiver anemia, ele vai ter uma doença seguramente mais severa. Então, a anemia é importante, independente da causa, seja ferropriva ou não, a anemia é um quadro que é sério. É lógico que, se a gente pensar nos casos de anemia mais graves, a gente consegue ter uma repercussão que é anatômica bem evidente, que é a palidez. Mas lembrando que a palidez, a gente só consegue perceber a palidez mesmo nas anemias muito graves. Vejam esse exemplo aqui, um paciente com hemoglobina de 4. Aí a gente consegue ver a diferença óbvia, mas muitas vezes a gente não consegue perceber a presença da anemia só no exame clínico, porque as anemias que a gente tem hoje no Brasil, na infância, elas em geral não são gravíssimas. Então você não vai ter uma hemoglobina de 4, 5, 6, 7, você vai ter uma anemia com hemoglobina de 9,5, 10, e o exame clínico ele não vai ser muito eficiente para mostrar esse quadro. Então, para a gente suspeitar que o paciente tem anemia, a gente vai muito mais pela história, pelos fatores de risco que nós vamos discutir a seguir, do que exatamente pelo exame físico. Quando eu resolvo fazer a dosagem laboratorial da anemia, eu tenho os pontos de corte. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes a gente usa um ponto de corte geral assim de 11 na pediatria, e não é bem assim. 11 é um ponto de corte para criança até 5 anos de idade, entre 5 e 11 anos a gente já usa 11,5, e os adolescentes a gente usa 12. Então, um adolescente, por exemplo, com hemoglobina de 11,5, ele tem anemia. Precisamos tomar esse cuidado, porque é muito comum a gente fixar naquele número, 11. Mas 11 é um número que serve para crianças abaixo de 5 anos. Depois eu tenho 11,5 entre 5 e 10 anos, e no adolescente a gente considera 12 como o nosso ponto de corte. Se o paciente tiver uma anemia já instalada, ele vai ter alguns sintomas. Esses sintomas eles podem ser muito sutis ou quase inexistentes, ou eles podem ser muito importantes. Isso vai depender do grau da anemia e vai depender também do seu paciente, de como ele reage frente aos problemas. Então, uma oxigenação menor do que a ideal, para alguns pacientes, pode não representar quase nada. Eu tenho certeza que vocês já atenderam em algumas circunstâncias uma criança com hemoglobina de 8 sem nenhum sintoma. Por outro lado, alguns pacientes com 9,5 já são sintomáticos. E essa sintomatologia, eles podem ser fraqueza, perda de apetite. Então, vamos lá, uma das coisas mais comuns na pediatria é: meu filho não come. Eventualmente ele pode ter anemia. Cansaço físico e mental, a gente observa o cansaço mental mais na adolescência, mas o cansaço físico ele aparece na criança pequena. Eu me lembro de um projeto de pesquisa que eu fiz há alguns anos atrás, e era sobre anemia, era uma creche com uma prevalência muito alta. E quando a gente chegava na creche, a gente mais ou menos olhando já sabia quais eram as crianças que tinham anemia e quais não tinham. Quais eram aquelas que iam aparecer com hemoglobina baixa e aquelas que não. Porque elas tinham um comportamento muito diferente ali naquele ambiente da creche. As crianças com anemia, elas brincavam menos, elas às vezes estavam dormindo fora do horário normal de dormir, elas interagiam menos com a gente. Então, essa é uma característica que a gente vê, especialmente se a anemia for um pouco mais grave. Eu posso ter tontura, posso ter a palidez, que nós já falamos, nos casos aí mais graves, falta de ar, problemas respiratórios,
no paciente um pouco mais velho, especialmente no adolescente, prejuízo de memória, raciocínio mais lento e palpitação e taquicardia quando eu tenho repercussão cardiovascular, o que acontece em geral nas anemias que são mais graves. Tá? Então eu posso não ter sintoma algum ou posso ter vários desses sintomas que nós falamos aqui a seguir. Bom, isso nós falamos de anemia de uma maneira geral. Mas o que é anemia nutricional? É aquela condição em que eu tenho uma hemoglobina baixa, mas a causa disso é nutricional, né? Porque eu posso ter anemias que não são nutricionais, eu posso ter anemias por intoxicação, posso ter anemia da doença crônica, eu posso ter anemia ligada ao processo inflamatório agudo ou crônico, né? Então eu tenho outras causas. Mas quando eu tenho uma causa que é nutricional, uma deficiência nutricional, aí a gente chama isso de anemia nutricional. E a anemia ferropriva, de todas, é a mais prevalente. Tá? Se acredita que em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo têm anemia ferropriva, acomete todas as faixas etárias e todos os países, em graus variados. Lógico, tem países com uma prevalência muito mais alta, outros com prevalência mais baixa, mas todos os países têm anemia. Eu já mostrei para vocês em outras aulas, mas esse é um estudo muito importante que o nosso grupo de pesquisa publicou em 2021, porque nós levantamos tudo que tinha sido publicado sobre prevalência de anemia com dosagem laboratorial. Nós não temos no Brasil um estudo nacional que tenha colhido sangue de todo mundo para avaliar, então a gente fez uma revisão sistemática com meta-análise, nos aproveitando, no bom sentido, de estudos locais. E conseguimos, com uma metodologia estatística mais sofisticada, definir uma prevalência nacional de 33% na faixa etária do pré-escolar, né, crianças até 7 anos de idade. E vejam que não tem muita diferença entre as regiões, tá? Eu tenho uma prevalência de 38% no Nordeste, mas no Sul eu tenho 35%, no Sudeste um pouco menos, 28%, na região Norte e Centro-Oeste 36%, e uma prevalência global de 33%, ou seja, de cada 10 pacientes que você atendeu, 1/3 deles provavelmente terão anemia ferropriva. Né? Então é uma doença altamente prevalente. Tá? É claro que nas classes menos privilegiadas eu tenho uma prevalência maior, né? Mas mesmo nas classes mais privilegiadas, né? Por exemplo, esse estudo mostrou aqui que em pacientes com classe A, 25% tinham anemia. Né? Então esse estudo ele é um pouco antigo, essa prevalência nas classes D e E hoje já não é mais tão elevada assim, já reduziu por conta da fortificação dos pães com ferro, dos projetos de suplementação que são implementados, então esses números não são mais tão altos quanto eles eram na época desses dados, que é lá na década de 80, mas serve para a gente mostrar que quando eu tinha lá quase 60% na classe E, ainda assim eu tinha 25% na classe A, eu tinha 33% na classe B, ou seja, mesmo nas classes mais altas, a prevalência de anemia existe e não é muito infrequente. O que a gente sabe também é que ela é mais prevalente em crianças mais jovens e ela vai naturalmente caindo ao longo dos anos. Né? Então esse estudo também é antigo, mas serve para mostrar essa queda. Em crianças pequenas eu tenho prevalências que são mais altas, a tendência é ir caindo. Conforme a alimentação da criança vai ficando diversificada, há uma tendência de que ela consiga fontes de ferro melhor e consiga ter uma redução do seu risco de anemia ferropriva. Tá? Esses são dados que eu queria mostrar para vocês porque eu acho muito relevantes. Esse é um estudo muito antigo do meu grupo de pesquisa, feito em Pontal, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, em 1999. Então é bem antigo, mas o conceito vale. Tá? Vejam que interessante, a gente avaliou nesse estudo a prevalência de anemia, de baixo peso, de baixa estatura. Tá? Por quê? Porque a gente acreditava que a anemia ela era muito ligada à desnutrição. Né? Agora vejam que interessante. Nesse estudo eu tinha 62,5% de anemia, mas quando eu ia olhar a deficiência de peso, 1,5%. Deficiência de estatura, 2,6%. Alguma deficiência ou de peso ou de estatura, 5%. Então vejam, por um lado, 62% de crianças com anemia e só 5% de baixo peso ou baixa estatura. Por que eu quis trazer esses dados para vocês? Porque a gente tem uma mania, né, de quando a gente recebe uma criança com baixo peso, vamos fazer um hemograma, vamos ver se ela não tem anemia. Né? Tudo bem, né? É provável que ela tenha sim, mas eu tenho um grupo enorme aqui de 55% ou mais de pacientes que tem peso normal, estatura normal e tem anemia.
Né? Depois desse estudo, nós reproduzimos esse estudo em Ribeirão Preto também. E vocês vejam que o gráfico parece o mesmo, né? Exatamente a mesma coisa. Então, dois estudos diferentes, feitos um em Ribeirão Preto, um em Pontal, mostraram a mesma coisa. Né? Eu posso ter uma prevalência de anemia muito alta, mesmo que eu não tenha problemas com a nutrição geral. Então, não se preocupem necessariamente em avaliar a presença ou o risco de anemia em pacientes que têm baixo peso ou baixa estatura, porque ela está presente mesmo em pacientes eutróficos. É essa a informação que eu queria passar para vocês. E o grande problema da anemia ferropriva na infância são as repercussões neurológicas. É claro que eu tenho prejuízo de imunidade, que é importante, sim. Eu tenho prejuízo da interação social dessas crianças, sim, mas a questão neurológica ela é bastante relevante. Eu tenho scores mais baixos em testes de desenvolvimento mental, de atividade motor, um aproveitamento escolar ruim, repercussões como dependência, tristeza, indisposição e, obviamente, repercussões na imunidade. Mas o que eu queria muito lembrar para vocês é isso. Algumas crianças que têm anemia, especialmente no começo da vida, elas acabam tendo um neurodesenvolvimento prejudicado e elas desenvolvem pior a sua cognição e essa repercussão pode aparecer lá na frente. Né? A gente nem vai saber que o problema era anemia, mas é uma criança que aprende menos, que vai mal nas provas, que vai mal no vestibular, que vai mal numa entrevista de emprego. Ela pode ter tido anemia na infância e a gente sabe que a nossa prevalência é 33%. Então esse é um cuidado bastante grande que nós temos que ter, exatamente para que a gente não gere uma geração de crianças, de 1/3 delas com uma capacidade cognitiva menor do que o seu potencial genético. Tá? Do ponto de vista fisiológico, é interessante a gente entender algumas coisas. Né? Eu tenho uma absorção diária, numa situação normal, de 1 a 2 miligramas de ferro. Tá? Esses 1 a 2 miligramas de ferro são absorvidos no intestino, vão para o plasma, e depois eu tenho uma perda equivalente a essa absorção. Essa perda não é por eliminação, o corpo humano não tem excreção de ferro, mas ele perde porque se eu perco células da pele, do próprio trato digestório, alguma perda sanguínea, etc., eu tenho uma perda de ferro. Então, o ferro corporal, ele precisa, todos os dias, ter uma absorção de 1 a 2 miligramas, porque ele vai perder 1 a 2 miligramas, e assim ele mantém isso em equilíbrio. Tá? Quando eu tenho uma absorção adequada do ferro, ele é usado para a produção de eritrócito. Quando os eritrócitos são destruídos, eles devolvem o ferro para o plasma e esse ferro pode ser reaproveitado na produção de novos eritrócitos. Se eu tenho um excesso, esse excesso é armazenado no corpo, especialmente na ferritina, que fica no fígado, que é a principal forma lá de reserva de ferro, mas eu tenho outros locais de armazenamento também do ferro. E uma parte desse ferro é usado para outras enzimas, por exemplo, a mioglobina, enzimas respiratórias, que têm outras funções. Então esse é mais ou menos a reciclagem do nosso ferro corporal. Tá? Do ponto de vista de deficiência, o que pode acontecer para eu ter uma deficiência de ferro? Eu posso ter uma demanda aumentada, em algumas circunstâncias que eu preciso de mais ferro e não tenho. Eu posso ter aumento de perdas de ferro, eu posso ter uma redução da ingestão de ferro, eu posso ter uma redução da absorção. Qualquer uma dessas coisas que acontecer isoladamente ou associadas, eu vou ter uma baixa na reserva de ferro. No primeiro momento, eu não tenho prejuízo na produção de hemoglobina, mas cai a minha reserva de ferro, especialmente sob forma de ferritina, de hemosiderina. Se persiste o problema, eu passo a ter uma deficiência do ferro funcional, que é aquele ferro que está circulando pronto para ser usado. Esse estágio é um estágio que acontece muito rapidamente. E por último, se o quadro persistir, eu começo a ter prejuízo na produção de hemoglobina e eu tenho anemia ferropriva. Né? Quais são as situações em que eu tenho um aumento da demanda, da necessidade do ferro? Lactentes prematuros, por isso a gente sempre suplementa, ou com baixo peso ao nascer. Na adolescência, eu tenho uma demanda aumentada, especialmente durante o estirão, quando eu estou numa fase de recuperação nutricional e na própria fase de instalação da obesidade. Um paciente que está engordando muito, ele aumenta a demanda de ferro. Então essas são circunstâncias de crescimento rápido que faz com que eu precise de mais ferro. Então eu tenho que aumentar a oferta. Tá? E também na convalescência de algumas doenças. A outra circunstância é quando eu tenho diminuição da ingesta do ferro. Tá? Então quando que eu diminuo a ingesta? Quando eu tenho uma desnutrição e não como comida, não como ferro. Agora, o mais normal é eu ter dietas pobres em fontes adequadas de ferro, que é o caso da dieta dos indivíduos mais pobres, que não tem muito acesso à carne.
Então eles até ingerem ferro, mas um ferro de origem vegetal, cuja absorção é muito baixa. Então, as dietas pobres nas fontes principais de ferro é que nós estamos falando especialmente da carne. Né? Então, essa é a situação de baixa ingesta, que é a mais comum no nosso país. Nós não temos, como eu falei antes, muita anemia ligada à desnutrição geral, mas eu tenho anemia ligada à ingestão baixa de carne. Tá? Essa é uma questão importante. Quando que eu tenho aumento de perdas? Em pediatria isso, felizmente, é mais raro. O que é mais comum é o excesso do uso do leite de vaca no começo da vida, causando microhemorragias na mucosa intestinal, perda de sangue oculto nas fezes. Então isso é uma coisa que pode acontecer no primeiro, segundo ano de vida, especialmente se houver um excesso de consumo de leite, principalmente do leite de vaca não modificado. Infecções intestinais no nosso meio por Ancilóstoma duodenale, Necator americanos não são muito frequentes, mas é uma coisa que a gente pode lembrar. Competição pelo Ascaris e pela Giardia, que também utilizam o ferro, existe, mas só em mega infestações, que nós temos hoje cada vez menos, mas uma mega infestação por Ascaris lumbricoides pode fazer com que eles tenham uma competição pelo ferro, e doenças hemorrágicas, que em pediatria não são muito raras, são muito frequentes, são mais raras. Na adolescência eu posso ter problemas menstruais na menina, e aí sim eu posso ter aumento das perdas do ferro. E por fim, a redução da absorção, que vai acontecer principalmente quando eu tenho uma proporção de ferro M não M inadequada, né, porque o ferro M ele é absorvido melhor, mas ele também estimula a absorção do ferro não M. A presença de inibidores na dieta, isso pode ser relevante, então o excesso de cálcio em crianças que tomam muito leite pode ter um efeito quelante sobre o ferro. Eu posso ter um consumo de chá, de café, de chocolate, que prejudica também a absorção do ferro, a presença de quelantes, e a ausência dos estimulantes, especialmente o ácido cítrico, a vitamina C, que reduz a absorção. Então veja, eu posso ter no meu paciente só aumento de demanda, só diminuição de ingesta, só diminuição da absorção, ou eu posso ter essas coisas associadas. Eu posso ter um paciente que está perdendo muito ferro por perda de sangue oculto e ao mesmo tempo está absorvendo pouco porque ingere o ferro de baixa biodisponibilidade ou não ingere os estimulantes. Então isso pode estar associado. Todas essas situações são situações de risco que eu vou identificar no meu paciente. Então eu identifiquei a situação de risco, esse é o paciente candidato a eu avaliar através de um hemograma, uma dosagem de hemoglobina, de ferritina e etc. Tá? Muito bem. Quando eu vou pensar em termos de avaliação da anemia ferropriva, eu tenho três instâncias de avaliação. Eu posso avaliar a reserva, e para isso eu vou dosar a ferritina. Eu posso avaliar a deficiência de ferro funcional, que é o segundo estágio, já é uma deficiência mais grave, e aí quem nos mostra isso é o volume corpuscular médio baixo, associado a um RDW alto, e eu posso ter o último estágio, que é o mais grave da deficiência, quando eu tenho anemia ferropriva. E aí eu doso a hemoglobina. Numa situação normal, toda vez que o meu paciente tiver hemoglobina baixa e for uma anemia ferropriva, naturalmente ele tem que ter um VCM baixo, um RDW alto e uma ferritina baixa. Por quê? Porque para ele chegar no último estágio ele tem que ter passado nos estágios anteriores. Né? Então, na teoria, é assim. É lógico que isso pode não funcionar na prática, porque eu posso ter um paciente que já está suplementando ferro e ele primeiro recupera a hemoglobina e demora para fazer a reserva. Eu posso ter um paciente com associação de outras deficiências, por exemplo, a deficiência de vitamina A, ela dificulta a incorporação do ferro no M. Então eu posso ter uma anemia importante, mas uma reserva não tão ruim. Né? Mas a vitamina A deficiente também está prejudicando a incorporação. Então não é sempre que esse modelo funciona na prática, mas teoricamente eu deveria ter essa sequência, né? Abaixa a ferritina, na sequência abaixa o volume corpuscular médio e por fim fico com anemia. E se eu tenho anemia, eu teria que ter alteração nos outros dois. Né? O ponto de corte que a gente usa para ferritina é 12. Uma criança que tem menos de 12 ela está sem reserva de ferro, ou seja, nessa fase aqui ela já está muito ruim, porque ela não tem reserva de ferro. Quando está entre 12 e 40, a gente considera que é uma baixa reserva, e aí, dependendo da circunstância, você pode já suplementar o seu paciente, porque se a reserva está baixa, ele pode caminhar para uma reserva zero logo. Então, se você não consegue corrigir as questões nutricionais, você pode já suplementar, e acima de 40 é considerado adequado. Né? Quando eu olho para o hemograma, eu vou olhar basicamente para a hemoglobina, mas antes da hemoglobina, o volume corpuscular médio e o RDW. Né? Então são as três coisas que eu vou olhar quando eu avalio o hemograma.
Tá? O hemograma ele é capaz de avaliar os 2 estágios finais da deficiência, ele só não avalia a baixa reserva. Então, quando eu tenho um volume corpuscular médio diminuído, eu tenho que pensar de cara em 2 coisas: talassemia ou traço talassêmico e anemia ferropriva. Tá? Qual a diferença entre eles? Quando eu tenho uma doença genética, tipo talassemia ou só o traço talassêmico, as células estão pequenas, então o volume corpuscular médio da hemácia é pequeno, mas todas são pequenas. Então o RDW é normal. Tá? Agora, quando eu tenho um volume corpuscular médio diminuído, ou seja, em média essa hemácia é pequena, mas eu tenho misturado hemácias médias, grandes, pequenininhas, eu tenho uma variação. O que acontece? Um dia a criança comeu ferro e produziu hemácia grande, no outro dia não comeu ferro e produziu hemácia pequena. Eu começo a ter uma variabilidade grande da hemácia e isso é medido pelo RDW. Tá? Então eu vou olhar as 2 coisas juntas. O volume corpuscular médio baixo é quando ele está abaixo de 72 em criança menor de 4 anos, abaixo de 75 entre 4 e 6 e abaixo de 81 acima de 6 anos. Isso é considerado um volume corpuscular médio baixo. Tá? E o RDW? O RDW, se ele for alto, então vejam nessa lâmina, olha aqui, eu tenho célula grande, média, pequenininha, isso dá um RDW alto. Aqui, todas as células são do mesmo tamanho. Essas 2 lâminas têm volume corpuscular médio baixo, mas aqui todas são pequenas. Então, muito provavelmente, esse paciente ele não tem deficiência de ferro, ele deve ter uma hemoglobinopatia, geralmente uma talassemia ou um traço talassêmico. Aqui não. Aqui, esse dia ele comeu um bife, fez uma hemácia grandona. Passou 3 dias sem comer carne, fez uma hemácia pequenininha. Comeu um pouquinho só, fez uma hemácia média. E aí o RDW vai dar aumentado. E ele é considerado aumentado quando ele está acima de 15%. Tá? De maneira que a hemoglobina baixa define anemia. Volume corpuscular médio baixo com RDW alto define o segundo estágio, deficiência funcional de ferro. E ferritina baixa define reserva de ferro baixa. Tá? A hemoglobina, então, os pontos de corte eu falei no começo, 11 até 4 anos, 4 a 5 anos, né? Acima de 4 anos, 11,5, na adolescência 12, aquela tabela que eu mostrei no começo para vocês. Essa é uma tabela mais simplificada, mas aquela que eu mostrei no começo é a tabela mais correta para isso. Tá? Bom, como é que eu faço a profilaxia? Eu tenho uma profilaxia que é não medicamentosa, que é a orientação nutricional. Eu vou orientar o meu paciente a consumir os alimentos adequados. E eu tenho a possibilidade de usar alimentos fortificados com ferro. Né? Na orientação nutricional, eu trago um exemplo aqui para vocês. Naquele estudo que eu mostrei para vocês de Pontal, né? Vejam que tem 2 coisas importantes aqui. O consumo de ferro daquelas crianças atendia 98% da necessidade. Ou seja, quase 100% do que elas precisavam de ferro. Então essas crianças não era para elas terem anemia, porque elas consumiam praticamente tudo que elas precisavam de ferro. Tá? Por que elas tinham anemia? Por 2 coisas. Primeiro, esse ferro que elas consumiam era ferro de baixa biodisponibilidade, era ferro vegetal. Ele vinha basicamente de vegetais como feijão e alguns outros alimentos. Então, para vocês terem uma ideia, a carne, o ferro tem uma absorção de 10%. Do feijão é 1%, ou seja, não absorve quase nada. Mas além disso, essas crianças estavam numa creche em que elas tinham o hábito de tomar chá e café no meio do almoço e da janta. Principalmente o chá gelado, que era dado como se fosse um suco para essas crianças. Então, elas ingeriam ferro vegetal, que dependeria muito para ser absorvido de uma oferta de vitamina C concomitante, mas ao invés de vitamina C, eles usavam um quelante de ferro, que era o chá gelado. E algumas vezes tomavam café, café com leite no café da manhã, ou às vezes até no meio da tarde. Então era uma ingestão de ferro de baixa biodisponibilidade, junto com quelantes. Né? Por isso é que a orientação nutricional é importante. Essa população aqui tinha uma prevalência elevadíssima de anemia ferropriva, como eu mostrei para vocês no começo naquele estudo. Então a orientação nutricional ela é muito importante. Tá? Eu preciso pensar nas fontes de ferro. O ferro M é que é bem absorvido, o ferro não M, a absorção é muito ruim. Eu posso melhorar a absorção do ferro não M, junto com quando eu dou cítricos, quando eu dou vitamina C. Então é legal eu usar o ferro dos vegetais junto com uma fonte de vitamina C, sim, tá? Mas o ferro M não precisa da vitamina C para ser absorvido e ele é a fonte principal. Eu tenho também que reduzir os quelantes e aumentar os estimulantes. Então isso é o tratamento nutricional. Tá? Do ponto de vista alimentar, seio materno até 6 meses, parou de tomar leite materno, leite fortificado, né? De preferência uma fórmula de primeira infância, nós já falamos sobre isso.
Cuidado com café, chá, por conta dos taninos que inibem a absorção. Cuidado com excesso de fibras. A criança não deve consumir 100% dos alimentos integrais. A gente recomenda que 50% dos cereais sejam integrais, mas não 100% por conta do excesso de fitatos. O ferro M é o que tem melhor absorção. Tá? E ele também ajuda a aumentar a absorção do ferro não M. A vitamina C aumenta a absorção do ferro não M. E quando eu vou utilizar legumes, cereais, se eu cozinhar ou fermentar, eu tenho uma redução do consumo do conteúdo de fibra. Então são estratégias que a gente utiliza nutricionais para melhorar o estado nutricional de ferro. Tá? No Brasil nós temos um grande problema com a biodisponibilidade do ferro. Esse estudo que o nosso grupo publicou, ele mostrou claramente que a alimentação do brasileiro ela tem bastante ferro, mas é um ferro de baixíssima biodisponibilidade, é um ferro vegetal, ou seja, nós temos sim essa questão a ser cuidada aqui no Brasil. Tá? E os alimentos fortificados com ferro, que são uma outra opção. Nos Estados Unidos é muito comum o uso de cereais fortificados com ferro, além dos laticínios. Então a gente tem essa oportunidade. No Brasil os pães são fortificados, as farinhas são fortificadas com ferro. Então as crianças mais velhas elas já têm um consumo maior de pão, de macarrão, etc. Elas recebem um pouquinho do ferro lá nessas farinhas, mas no começo da vida é bastante importante que a gente cuide da fortificação. Isso funciona muito bem. Esse foi um projeto de pesquisa que a gente fez aqui nessa cidade próxima de Leão de Pontal, em que a gente tinha uma prevalência muito alta de anemia e a gente oferecia 2 vezes por dia um suquinho de laranja fortificado com ferro. E aí você tinha o efeito do ferro e o efeito da vitamina C do suco aumentando a absorção. Então a gente fez isso durante 4 meses para testar se isso funcionava nessa cidade de Pontal, que fica no interior, mas no norte aqui do estado de São Paulo. E o levantamento inicial mostrou uma prevalência de anemia de 62,5%, uma prevalência extremamente alta, mais alta nas crianças mais novas, mas ainda assim muito alta em todas as faixas etárias. Essas crianças receberam esse suco fortificado durante 4 meses, de segunda a sexta-feira, 2 vezes por dia. Cada vidrinho tinha 4 mg de ferro, elas recebiam 8 mg de ferro por dia. E se vocês observarem aqui, prevalência de anemia em 4 meses, usando o suco só de segunda a sexta, ela caiu de 60% para 20%. Então funciona muito bem a fortificação. E aí eu trouxe esse estudo nosso como exemplo para vocês, mas vamos lembrar que o que a gente tem de fortificação na prática. A criança que não mama leite materno, ela vai ter que usar preferencialmente um leite fortificado. E os melhores leites fortificados são aqueles produzidos para a criança. Então eu tenho a fórmula de primeiro semestre, a fórmula de segundo semestre, depois eu tenho as fórmulas de primeira infância para serem usadas até 3, 4, 5 anos de idade, que são lácteos fortificados. Por que é importante fortificar o lácteo? Porque a criança é lactente no começo da vida. Então o melhor alimento para fortificar é o lácteo. Mas se ela puder consumir cereais fortificados, isso é muito bom também, e outros produtos do seu dia a dia fortificados com ferro. Por quê? De novo, não esquecendo, a nossa prevalência é muito alta. A gente precisa cuidar disso. E vejam nesse estudo lá de Pontal, a média de hemoglobina, que era de 10 e pouquinho, subiu para 11,5, e por isso que tirou essas crianças da anemia. A recomendação atual da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela teve vários documentos que saíram em sequência, foram corrigidos, mas a mais atual é essa, que é de 2021, e a recomendação de suplementação ela é da seguinte maneira: a partir de 6 meses de idade, todas as crianças devem receber suplementação de ferro, 1 mg quilo dia até 2 anos. Naquelas crianças que têm fatores de risco, essa suplementação começa no 3º mês de vida. Então, esses fatores de risco podem ser maternos, mãe desnutrida, mãe que não suplementou, pode ser intraparto, clampeamento de cordão muito demorado, pode ser no comecinho da vida mãe desnutrida, mãe que está amamentando sem suplementar, mãe que já tem anemia, ou uma criança que está crescendo muito rápida, que nasceu com peso um pouco mais baixo e está crescendo rapidamente. São circunstâncias em que eu levaria a suplementar a partir de 90 dias. Se tiver tudo bem, eu suplemento a partir de 180 dias, 1 mg quilo dia até 2 anos, para todas as crianças, independente do tipo de leite, de fórmula que elas usam. Quando a criança já está com anemia, aí a dose é um pouco maior. A gente usa de 3 a 6 mg de ferro elementar
cuidado, porque cada produto do mercado tem uma quantidade de ferro elementar, não é uma gota por quilo, né? Tem produto que uma gota tem 1 miligrama, outro tem 1,2, outro tem, enfim. Então eu vou olhar quanto ele tem de ferro elementar, isso está lá na bula, eu abro lá, olho e faço o cálculo. Né? Quando eu vou usar 3, quando eu vou usar 6? Nos casos mais graves, eu uso mais perto do 6, nos casos mais leves, mais perto do 3, e mesma coisa o tempo de tratamento. Se eu preciso fazer uma reposição de hemoglobina, de ferritina, de tudo isso, eu vou ficar um tempo maior tratando. Se eu tenho lá ferritina boa, tal, mas hemoglobina um pouco baixa, eu vou usar um tempo um pouco menor. Né? Para adolescentes e adultos, eu não faço por quilo dia, eu posso dar de 100 a 200 miligramas de ferro elementar por dia também nesse período. Esse é o tratamento medicamentoso quando eu já tenho anemia ferropriva que está instalada. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Até a próxima.